quem me ajudou muito foi uma menina chamada Mariana Braga. Fazia parte do núcleo ali, da Do equipe núcleo da que criação desse estruturava acampamento, isso, né? E a Mariana, nós já espalhando esse acampamento aqui na cidade, na paróquia, né? Estruturando todo esse projeto. A Mariana foi no seu primeiro dia na faculdade, na Unesp, aqui de Presidente Prudente. E a Mariana havia passado em primeiro lugar no curso de Engenharia Ambiental. Dentro da Unesp, era dia 22 de fevereiro, dia do aniversário da minha irmã, a Márcia. Eu mandar um abraço para a Márcia. Convidei ela para estar aqui hoje, né? Mas por questão de trabalho eu não vou falar tá com o que ela está né? trabalhando agora à noite. Agora à noite ela está trabalhando. Durante o dia ela trabalha nas casas de recuperação. E naquele dia, né? Dia 22 de fevereiro, há 20 anos atrás, a Mariana, no seu primeiro dia de universidade, a Mariana entrou para a universidade, nós estávamos esperando ela com 2 festas na nossa casa. A primeira era o aniversário da minha irmã. E o segundo, a Mariana havia passado na Unesp, algo muito bom, né, para nossa família. Naquele dia, 2 grupos de traficantes, Pedrão, tava ali dentro da Unesp. 2 grupos disputando ponto de droga ali, isso há 20 anos atrás. E começaram a atirar um grupo no outro. Uma bala perdida acertou a Mariana. A Mariana teve morte cerebral, foi para Santa Casa, ficou entre a vida e a morte ali algumas horas na Santa Casa. E a Mariana não voltou mais para casa. Mariana, que era, a galera fala assim, a Mariana era eu de saia. A Mariana era eu de saia. A gente mesma energia, a mesma força para evangelizar, mas naquela noite a Mariana ficou entre a vida e a morte algumas horas. Eu e a Márcia, minha irmã, nós nos jogamos na capela da Santa Casa de Presidente Prudente. Nós nos jogamos. Eu fiquei no chão, lá fora, uma multidão de campistas. Uma galera jovem rezando para Mariana. Eu e a Márcia ali deitado na capelinha da Santa Casa. Deitado. Eu pedi a Deus naquela madrugada o dom de ressuscitar os mortos. Eu queria entrar na UTI. Eu tinha certeza, na minha fé, se eu entrasse naquela UTI, se os médicos permitissem, Deus ia devolver a vida a Mariana. Deus me deu o dom de ressuscitar os mortos naquela madrugada. A Mariana morreu. A Márcia, minha irmã, voltou para casa da minha mãe. E na manhã do dia 22, a Mariana, o médico veio até mim e disse: a Mariana morreu. Acabou de morrer. Eu falei: Deus, você não me deu o dom de ressuscitar os mortos. Você não permitiu que eu entrasse naquela UTI. A Mariana morreu. Peguei o carro. Aqui nós estamos em Presidente Prudente. Né? Todo mundo vai conhecer. Desci a Coronel Marcondes até o alto da Maristela. Foi o trajeto mais longo da minha vida. Foi o trajeto mais longo. Eu não sabia como chegar na minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, que é a casa da minha mãe, né? Eu já era casado, mas era a casa da minha mãe. Aquela multidão de jovens que estavam em frente à Santa Casa, estavam naquela amanhecendo, dia 22, na casa da minha mãe, na calçada da casa da minha mãe. Eu já entrei chorando aquele dia. Eu entrei chorando, cara, por casa da minha mãe. Reuni toda a família, minha família, que tudo. Eu falei: a Nana, chamada, a Nana morreu, a Nana morreu. Eu comecei a falar para minha irmã, a Márcia, rolava no chão. Minha filha, minha filha, minha filha. Meu cunhado, o Mário, dava murro na parede. Tá assim: minha filha, não, 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 a Mariana, não. Deus, o que você fez com a minha filha, Deus, que você permitiu isso. Toda a família foi pro chão, cara. Aí que tem o diferencial da fé. A fé não evita problema. A fé nos ajuda a superar. A fé não evita a dor. Quem tem dor, quem sente dor, quem não tem fé, quebra empresa. Quem não tem fé, pega câncer. Quem tem fé, quebra empresa. Quem tem fé, tem problema financeiro. Não existe isso. Quem tem fé, Deus não é um ser humano diferente. Não é um ser humano diferente. Porém, enfrenta de maneira diferente a situação. Quem tem câncer, hoje, você que está nos ouvindo, se você tem fé, você vai enfrentar de maneira diferente o câncer. Porque a fé nos ajuda a enfrentar situações. E de toda situação, nós tiramos um ensinamento. Aquele que tem fé. Aquele que não tem fé, ele passa, muitas vezes vence também, mas passa diferente pela dor.
E ali, daquele quarto, saiu a minha mãe, a dona Lourdes. Minha mãe nunca frequentou uma escola. Eu até me emociono, porque minha mãe é uma estrutura para nós até hoje, cara. Minha mãe nunca frequentou uma escola. Eu descobri com a minha mãe que a palavra sabedoria não vem do sabor, não vem do saber. Ah, sabedoria é quem tem diploma, sabedoria. Não, a palavra sabedoria não vem do saber. A palavra sabedoria vem do sabor. Saber saborear a vida, saber saborear todas as situações e transformá-las em experiência de vida. Porque experiência não é o que acontece com a pessoa. Experiência é o que a pessoa faz, cara, com aquilo que lhe acontece. Todos nós, Fabio, todos nós temos situações difíceis na vida. O que você fez com aquela situação difícil? Não é isso que causa em nós o diferente? Né? Então, naquela manhã do dia 22, eu cheguei lá, eu cheguei, dei a notícia, todo mundo foi pro chão, cara. Todo mundo foi. Eu fiquei em pé sem saber o que fazer, cara. Eu, com as minhas faculdades, com meus diplomas, com a minha formação, eu pregador, eu que criei acampamento. Naquela época você já pregava. Já pregava, já fazia 8 anos que eu tinha um grupo de oração, já tinha espalhado acampamento pelo Brasil, né? Eu já tinha ideia de escrever livros, né? Então tudo isso, eu fiquei, cara, sem saber o que fazer, porque tem situação que é o caos. Nesse momento não é o homem, a mulher, não é o estudioso, não é o advogado, não é o padre, não é o pregador, não é o escritor, não é o pastor. Tem situação da vida que nós falamos assim, não tem o que fazer. Se nós pegarmos a Bíblia, na Bíblia tem vários milagres de Jesus. Milagre é situação de impossível. O possível tem o que fazer. Pô, o cara fala assim, pô, Deus, não acaba a gasolina do meu carro. Meu filho, se você não colocar gasolina... Se você não colocar gasolina... Vai brotado, não é mesmo, cara? Então tem coisa que é impossível. Deus, cura minha dor de cabeça. Meu filho, toma aspirina aí, facilita a coisa pra Deus, pô. Sabe? Então tem situações impossíveis é que entra Deus. E naquela situação impossível, entrou Deus através da minha mãe. Dona Lourdes, que pouco frequentou escola, mas que tem sabedoria. Minha mãe foi levantando um por um, cara. Foi levantando um por um e ela se posicionou no centro daquele círculo. E todo mundo chorando muito forte. Minha mãe disse assim, vamos chorar tudo que nós podemos chorar. Porque nós vamos do luto à luta. Nós vamos do luto à luta. Nós não entendemos nada. E ela também, uma voz firme, chorando, porém numa voz firme, ela disse 2 frases que virou o jogo. 2 frases, essas 2 frases, elas viraram o jogo. Primeira frase da minha mãe. Desse mal tão grande, Deus vai tirar um bem imensamente maior. Cara, humanamente falando, fala assim, como que numa morte, uma menina de 18 anos... Lembrando que era neta dela, né? Neta dela. Tinha acabado de falecer. Tinha acabado de falecer, trazendo a notícia, minha irmã no chão, todo mundo no chão. Ela foi levantando um por um. E a dona Lourdes se posicionou no meio do círculo, cara, como um coach, um treinador, cara. E ela profetizou. Desse mal tão grande, Deus vai tirar um bem imensamente maior. E a segunda frase da minha mãe. Satanás pode até nos mastigar, mas não vai nos engolir. Cara, e nós não sabíamos como. Mas que eu ia falar, como que você processou como que informação? Ninguém. Aí nós, enfim, enterramos a Mariana, muita dor. Logo em seguida fundamos a Missão Mariana Braga, que faz aí 20 anos, Missão Mariana Braga. E nesses 20 anos, nós criamos a primeira casa de recuperação, a segunda, a terceira, e hoje está sob a administração dos freis aqui do hospital, aqui em Presidente Prudente, do Hospital HR. A Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus. Isso. Trabalhava lá. Repete aí. Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus.
Então, Famosa ALSE. é isso. E tem obra espalhada no Brasil Espalhado no Brasil todo. Até fora do Brasil também. Eu levei os acampamentos, eu, a Márcia e minha família, a Missão Mariana Braga, nós levamos acampamento para os freis e nós passando por muita dificuldade na casa de recuperação. Nós íamos fechar. Os freis falaram, vocês não vão fechar essa obra. Vai ficar com a gente e vocês, a partir de agora, nós administramos e vocês cuidam da espiritualidade. Cara, desse mal tão grande, surgiu um bem infinitamente maior. Foram as 3 casas de recuperação. Uma em Pirapó, outra em Machado E outra em Montalvão. no Montalvão. É. São Uma 3, é feminina, né? uma é feminina. E quem está à frente hoje das casas de recuperação? A minha irmã, a Márcia, a mãe da Mariana. Esse mal tão grande, Deus vai tirar um bem imensamente maior. Satanás tentou engolir nossa fé, tentou engolir nossa família, tentou engolir tudo aquilo que nós havíamos construído. Mas como minha mãe profetizou, ele engoliu. Ele tentou engolir, mas ele só mastiga, mas não engole. Qual que é o diferencial nesse momento? A fé. A fé. Então, se hoje eu pudesse falar qual foi o diferencial na minha história, é muito difícil falar isso. O diferencial na minha história foi aquilo que mais me fez sofrer. O que me fez ser o homem que sou hoje, o pregador, o palestrante, o missionário, o escritor, que sou hoje, foi a morte da Mariana. Nós fomos do luto à luta. Hoje, passado esses 20 anos, nossa família se reúne, nossa família toca, canta, dança. Nós somos felizes. Existe a dor, mas nós não paramos na dor. O que essa dor nos ensinou? A dor nos ensinou que tudo passa. E que a Mariana hoje, uma vez perguntaram para minha mãe, nossa, a família de vocês deve estar sofrendo muito porque vocês perderam a Mariana. Minha mãe respondeu assim, a gente só perde algo que a gente não sabe onde está. E hoje, minha mãe dizendo, eu e minha família, nós sabemos onde a Mariana está. A Mariana está no céu. Então, com toda... A Dona Lourdes era... Porreta. A Dona Lourdes hoje... Ela que nos reúne, cara. A Dona Lourdes é figura, cara. Ela tem rede social, ela tem 86 anos. Ela tem Instagram, Facebook, né? E agora... Vamos marcar a Dona Lourdes. Pode marcar a Dona Lourdes aí que ela vai estar assistindo a gente. E a minha mãe, vou contar um episódio, né? Ela tá no grupo da família, cara, do WhatsApp. Queremos o grupo Lourdes Family, né? É grupo da família. Daqui a pouco ela... Então era mais fácil ela mandar uma mensagem pra gente no grupo da família, que ia ficar procurando, né? Porque ela fica procurando pra todo mundo. Aí, de vez em quando ela fala assim, filho, no grupo da família, vem aqui. Teu cunhado aprontou outra. Meu cunhado tá no grupo. Soltou na roda. Então ela joga aí. Então tem que tomar cuidado, né? Ela tá ali. E a Dona Lourdes é aquilo, né, cara? É a nossa força, é a sabedoria. E nos ajudou demais esse tempo todo a construir a família que somos hoje, a construir o homem que sou hoje. Como que vocês se reuniram para criar a missão, né? Foi um tempo depois? Quanto tempo mais ou menos ali depois da situação? No dia do enterro da Mariana, no velório da Mariana, o padre Tucci, que era da paróquia lá na época, o padre falou assim, gente, na oração dele, ele falou assim, todos nós estamos indignados com o que aconteceu. Dessa indignação tem que surgir uma digna ação. Dessa indignação tem que surgir uma dignação. E essa ação, Deus vai colocar no coração de vocês. E Deus realmente colocou no coração de um grupo de amigos a missão Mariana Braga, né? Hoje nós somos ali centenas e centenas de missionários que nós formamos. Eles espalham os acampamentos no Brasil todo. E nós atuamos primeiro dentro da nossa paróquia, que é o Santuário Nossa Senhora do Carmo, na Vila Maristela. E dali nós saímos para o Brasil todo. A evangelizar, a levar a palavra. Todos têm seu trabalho, todos têm sua família, todos têm sua... Ali são advogados, são mecânicos, enfim, são homens e mulheres
profissionais que dedicam o tempo deles à missão. Então, esse é o nosso trabalho. Se desmembra ali nas casas de recuperação também, que não é diretamente da missão hoje, mas o trabalho acaba... O trabalho, isso, né? É isso mesmo, cara, é isso aí. E nós estamos ali na missão, estamos nas casas de recuperação, estamos muito próximo ao Frei, através da minha irmã, a Márcia, né? Então a Márcia tem sido esse elo. Como eu estava dizendo, durante o dia ela vai nas casas de recuperação, são 3. E agora à noite, ela está lá no ano. Está lá atendendo quem? Atendendo os dependentes quem? Para quem não sabe, né, o ambulatório ali, ele funciona num esquema de ambulatório de álcool e drogas, né? Faz todo um recebimento, né, uma preparação para essas pessoas que são dependentes químicos poderem, né, iniciar o tratamento ali, né, se necessário ser internado na casa de recuperação, e ali vai cumprindo, né, o processo até, né, se conseguir terminar, né, parar com o vício, né? Ali a minha irmã está durante o dia nas casas e à noite, 7 horas, ela vai ali até as 10 da noite. Até as 10h30, enquanto tiver o atendimento ali. Então, ali se reúne todos os dias pessoas para esperarem as vagas. E o dia que nós criamos a casa de recuperação, minha irmã e meu cunhado Mário diziam assim, para que não tenha mais traficantes puxando o gatilho de revólver para tirar a vida de outras Marianas. Enquanto nós pudermos fazer isso, e uma vez nós participamos de um congresso antidroga, um grande congresso internacional antidroga, fui eu, a Márcia, o Mário, foi mais um grupo de pessoas, final do congresso. Isso há 10 anos atrás. Final do congresso. Laudo final do congresso. Resultado do congresso. A luta contra as drogas está perdida, vírgula. Mas a luta para recuperar um dependente só está começando. Então, nesse laudo final, nós acreditamos em cada vez mais tirando pessoas dessa vida. E muitos não são internados. Fazem o tratamento ali no tratamento ali no AME e ali recupera. Mas tem... Não são assim... tem alguns. Não são alguns. São muitos que se recuperam ali, vão ali todas as noites, né, participam de palestra, participam de oração, participam de palestra com médicos, com psicólogos, com depoimentos de ex-usuários, né, ex-dependentes. E ali nós temos feito esse trabalho. E de tudo isso, cara, hoje eu estou no meu 5º livro. Eu escrevi 5 livros. Deixa eu dar um depoimento aqui. Inclusive tem um ali para você assinar, dar um autógrafo ali, viu? Vai ser um prazer. Escreveu um livro com o professor Roberto Mancuso, que já veio aqui, né? Isso, o Roberto Mancuso foi nosso professor na faculdade, né? Sim. Já esteve aqui no Prudencast também. Sou muito amigo do Roberto. Deus não evita, ele muda o final, né? O nome do livro. Por que esse livro? Só vou fazer um comentário sobre esse livro. Deus não evita, ele muda o final. A galera fica pensando, Deus, não deixa acabar a gasolina do meu carro, abastece. Deus, por que você não evitou esse câncer? Por que Deus não evitou aquele desastre? Por que Deus não evitou que aquelas crianças recentemente se perdessem lá na selva? Deus não podia evitar tudo isso? Deus não evita, cara. Mostrando aqui a capa do livro. Deus muda o final. Aí, essa fotografia é do Roberto Mancuso. Professor Mancuso aqui, ó. Tá bonitão, hein? Tá bonitão. Professor. É a foto da coluna do Imparcial. É a mesma, cara. O cara saiu bem na foto. Aqui, já o Astro vai. O cara saiu bem na foto. O cara, quando sai bem na foto, ele põe isso em tudo, né? Sai espalhando. Né? Sai espalhando a mesma foto em tudo. Mas a gente tem percebido assim, por que Deus não evita? Porque Deus não evitou aquela bala perdida na cabeça da minha sobrinha, cara. Deus não evitou a bala perdida. E nós participávamos de igreja. Eu já estava pregando. Eu já fazia um trabalho missionário, já espalhava esses acampamentos por todo lugar. A minha família é convertida, vamos dizer. Minha família é com Deus no coração, sabe isso aí? Por que Deus não evitou, cara? Deus não evitou aquela bala perdida, mas Deus mudou o final. Qual que é o final? 3 casas de recuperação, a nossa família feliz, espalhou meu ministério pelo mundo inteiro. Quantas pessoas não foram recuperadas das drogas? A pessoa fica pensando que Deus não evita e se revolta contra Deus. Deus não evita, Deus muda o final. E as pessoas vão dizendo assim, por que Deus não evitou aquele câncer? Por que Deus não evitou aquela separação? Deus não evita.
Para de rezar para um Deus evitador. Muita gente fala, né? Nossa, uma menina que era da igreja, por que não um traficante, né? Por que não uma pessoa ruim? Mas é justamente isso. Então, a gente tem uma situação para você enxergar nesse livro eu né? falo justamente isso. Deus não evita. Ele muda o final de todas essas histórias. Deus não evitou nem mesmo a morte do filho dele na cruz. Deus poderia ter evitado a morte do filho dele na cruz. Deus não evitou. Mas ele muda o final. Essa é a grande diferença. E esse aqui é um dos meus